Boa noite, pessoal. Vamos hoje meditar aqui na primeira epístola de Pedro. Estamos no capítulo 2, a partir do verso 9, tá certo? Mas antes vamos falar com Deus e pedir ao Espírito Santo a direção dele para que a gente possa realmente compreender toda a mensagem que ele tem aqui para nos dar. Mentira, a gente nunca vai compreender toda a mensagem em uma única leitura, pessoal, impossível. Talvez a gente leia isso aqui 100 vezes e a gente consiga extrair toda a mensagem que esse texto pode dar. Porque quanto mais a gente vai buscando entendimento e olhando o texto com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de atenção, nas minúcias, né? No significado de cada palavra, no contexto, a gente amplia demais o entendimento a respeito dessa palavra que estamos estudando. Então, hoje a gente vai entender alguma coisa. E se você já fez uma leitura prévia do texto e você teve também lá o seu entendimento, não deixa de compartilhar com a gente, tá certo? Na hora que você quiser, levanta a mão e você abre o áudio e participa conosco, tá? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença para meditar a respeito da tua palavra. Tua palavra representa, meu Pai, a tua vontade para nós, representa a forma como o Senhor pensa, a forma como o Senhor toma suas decisões. É para nós um exemplo, uma referência de como nós também devemos pensar e tomar as nossas decisões. O Senhor deixou tudo escrito para que isso chegasse mais longe, o máximo possível. Se dependesse apenas de um pregador, certamente aquele pregador morreria e não chegaria a tantas pessoas a tua palavra, mas a tua palavra o Senhor deixou escrita. Nós te agradecemos por isso. Não sabemos se não fosse a Bíblia escrita, se a gente um dia teria acesso ao Evangelho, não sabemos. Mas o Senhor planejou tudo muito bem e deixou tudo aqui para que nós pudéssemos estudar e para que nós pudéssemos procurar as respostas que precisamos para a nossa vida em qualquer tempo, a qualquer momento. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor pensou em tudo e o Senhor deixou à nossa disposição a tua palavra escrita. Pai, esse ano que se passou, nós aprendemos muitas coisas. Muitas de nós, com certeza, teve a sua mente transformada por causa da sua palavra. Muitas de nós teve o seu entendimento ampliado e jamais voltaremos a ser quem éramos depois de te conhecer mais profundamente. Te agradecemos por isso também. Te agradecemos porque estamos tendo tempo e oportunidade para começar mais um ciclo das nossas vidas. Em breve, um novo ano se inicia e queremos estar aqui reunidas, Deus, ao redor da tua palavra, buscando a nossa santidade, a nossa santificação, desejando alcançar, meu Pai, estar no seu reino, lado a lado contigo, olhar para ti, face a face, boca a boca, falar com o Senhor. Nós sabemos que isso é possível, nós sabemos, meu Pai, que isso vai acontecer, estamos aqui ansiosas por esse momento. Não com uma ansiedade destrutiva, maligna, não, mas com um desejo bom de que rapidamente nós possamos ver a tua glória e possamos estar em um corpo de glória. Assim o Senhor tem nos ensinado, a gente tem aprendido, e cada aprendizado tem preenchido ainda mais a nossa esperança, avivado esse desejo de te conhecer face a face. Enfim, Deus, estamos hoje meditando uma determinada porção da sua Escritura Santa e pedimos que o Senhor venha nos dar a tua direção, que a gente possa extrair o máximo possível de aprendizado, de entendimento, de sabedoria do que vamos estudar hoje. Precisamos que o teu Espírito nos dê essa consciência, nos dê essa capacidade, esse entendimento. Que o Senhor esteja aqui, meu Pai, nesse momento, ainda que nós estejamos distantes umas das outras, sabe? Esses quilômetros físicos realmente não fazem diferença, porque estamos reunidas e unidas no mesmo Espírito, que é o Senhor. Por isso, Pai,
que nenhuma de nós hoje saia daqui sem aprender algo novo. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos e pedimos ainda que o Senhor não deixe esse nosso propósito se apagar, que o Senhor venha nos manter vivas, acesas, para continuarmos aprofundando o nosso entendimento no Senhor e para que nós consigamos alcançar a santidade, a perfeição que o Senhor espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Tem algumas figurinhas aqui que faz um tempão que a gente não se vê, mas muito bom ver vocês aqui. Muito bom mesmo. Nem que seja pelo vídeo. Muito bacana a gente estar aqui reunido. 1 Pedro, pessoal, capítulo 2. A gente já tinha falado um pouco a respeito do que Pedro está orientando para o leitor. Que sejamos santificados, que a gente busque a nossa santidade. Ele já deu alguns exemplos do que devemos abandonar, do que devemos buscar nessa terra. E ele falou muito sobre o leite puro da palavra de Deus. Um alimento que é o que nós estamos agora buscando para poder nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito e manter o nosso corpo morto para o pecado, vivificado para Deus. No verso 9, ele continua da seguinte forma: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe que esses termos são termos muito apropriados quando a gente vê o Antigo Testamento. Quando Deus se refere a Israel, esses termos não são termos de gentios. Quando ele fala aqui a respeito do sacerdócio, de uma raça eleita, sempre ele falava isso a respeito dos judeus, de Israel, vamos ser mais abrangentes, de Israel, e daqueles que praticavam o sacerdócio levítico, né? Aquela forma de adoração, aquele sistema religioso que existia dentro de Israel. Percebe que o jeito que ele fala é como ele tratou Israel por muito tempo, mas nesse momento ele não está se dirigindo apenas a Israel, muito pelo contrário. A ideia de Pedro aqui é um pouco mais ampla, ou melhor, muito mais ampla, muito mais abrangente. Ele está se referindo a todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Por que que Pedro usa esses termos como se ele estivesse falando com os judeus? Eu penso que ele está falando a respeito do que ele entende, do que ele conhece, o sistema religioso de Israel, o sistema levítico. Ele está falando com propriedade do que ele entende, mas apontando, direcionando para a igreja. Qual seria a diferença de Israel e igreja? Só para a gente deixar isso claro. Israel é sim aquele povo que foi escolhido por Deus, aquela nação que foi formada por Deus com um objetivo, que é o que a gente vai ler aqui no final desse verso. Tinha o objetivo de levar Deus às nações, de ser um exemplo para as nações, para o mundo daquela época, de como se deveria cultuar o Deus único. Esse era o papel daquele Israel naquele momento. Para isso, eles eram tidos como um povo eleito. Deus realmente não configurou eles, meu povo, meu povo. Ele falava isso para o resto da humanidade, não. Era um carinho especial, era uma propriedade realmente particular de Deus, Israel, meu povo. E esse povo tinha o objetivo que não foi cumprido.
né? Eles não conseguiram levar Deus para a humanidade. A gente vê que Israel falha demais. Israel se acha tanto que achava que Deus tinha que ser guardado só para eles, né? Israel, ele se sentiu até envaidecidos, muito orgulhosos por terem Deus como Deus deles. Mas não necessariamente eles pregavam esse Deus para as nações. Não funcionava desse jeito. Eles, infelizmente, não cumpriram bem o seu papel. E aí vem agora a igreja, com quem Pedro está falando. E quem é a igreja? Não é mais só aquele povo eleito, a nação de Israel, que advém ali de Jacó, né? Não, não. O que ele está falando agora é de todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus. E essas pessoas agora que aceitaram Jesus, que nós chamamos como cristãos, essas pessoas que aceitaram Jesus e vivem como cristãos, como pequenos cristos, como seguidores de Cristos, eles têm agora a responsabilidade de fazer o que Israel era para ter feito: santificar o mundo, fazer com que o mundo não tenha falsos deuses, não tenha outros ídolos, mas que tema e adore somente ao Deus único, o Criador de todas as coisas. Agora entra a igreja com esse papel. Dentro da igreja, dentro do conceito que nós temos de igreja, que obviamente não estamos falando de denominações, estamos falando do corpo de Cristo. Dentro dessa igreja, nós temos tanto gentios que foram alcançados pelo evangelho e se converteram, como também nós temos judeus que foram alcançados pelo evangelho e se converteram, e sim fazem parte da igreja de Cristo, certo? Então, ele usa termos que são adequados para a nação de Israel, que tinha uma determinada responsabilidade, só que essa responsabilidade agora foi transferida para a igreja, e a igreja assume agora esse papel de povo peculiar de Deus, de nação eleita, ainda que não exista uma determinada nação, né? Os cristãos brasileiros, não, os cristãos é o mundo inteiro. A gente tem cristão no Brasil, a gente tem cristão na Nigéria, tem cristão lá na Arábia Saudita, tem cristão lá no Alasca, tem cristão em todo mundo. Então, a gente percebe que esse conceito ampliou muito. Essa nação eleita é um conceito muito maior do que quando no Antigo Testamento a gente via Deus tratando com Israel. Pode falar, Maiana. Se cumprindo a oração do Senhor Jesus em João 17, porque o Senhor Jesus ora e ele fala que pede não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que creem nele e que vão mostrar que ele foi enviado de Deus. Então, anos se passaram e aquela oração continua fazendo efeito, porque nós cremos e como multiplicadores da palavra, mas não só da palavra, mas pelo exemplo, porque a gente mostra Jesus com a nossa vida, com as nossas dificuldades, com as nossas glórias, e inclusive o Senhor Jesus fala que Deus nos ama da mesma forma que ele ama o Senhor Jesus. Isso para mim foi o ápice. Deus não nos ama menos do que amou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ainda fala que a glória que Deus deu para ele, ele deu para a gente. Então, estamos capacitadas em tudo para fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. E as pessoas acham que só glorificam a Deus na prosperidade quando está conquistando, não, mas no seu sacrifício você mostra a sua fidelidade para com Deus, nas perseguições. E Pedro aí ele estava mostrando, falando sobre isso, porque servir a Deus quando tudo está muito bom é fácil, mas quando vem o dia mal, o nego não quer, muitos desistem da fé e eles passaram por tudo isso, da mesma forma que o Senhor Jesus, ou até mais, porque o Senhor Jesus reinou 3 anos, viveu 3 anos depois do batismo. Eles ficaram aí, João, coitado, sofreu o que só, foi o que mais padeceu. Então, é um capítulo que vale muito a pena. Eu amei, eu nunca tinha visto daquele jeito. E é como se eu estivesse vendo a descrição da oração do Senhor Jesus aqui nesse versículo. Perfeito, exatamente.
E aí a gente vê a constituição da igreja. E Pedro reconhecendo que não é só judeu mais. Vamos falar, tô chamando essa atenção de Pedro, porque Pedro ainda tinha o ranço do judaísmo. Era cristão? Claro, que se converteu. Tá, mas ele ainda tinha o ranço do judaísmo, a gente sabe. Pedro e Paulo quebra pau direto por conta dessas coisas. Paulo se reta com ele por causa dessas coisas, por causa desse ranço que ele carrega. Mas a gente está vendo aqui um Pedro que ouviu a pregação de Paulo e leu as cartas de Paulo. Pedro mudou a mente dele também, através da pregação de Paulo. Não só porque ele conviveu com Jesus, mas porque também ele ouviu a pregação de Paulo. E isso é muito interessante. Você percebe que ele teve a humildade de reconhecer que ele pensava pequeno, vamos dizer assim, e agora ele pensa muito mais amplamente. Ainda que ele esteja usando termos dignos de serem usados para com Israel, a gente percebe que o objetivo é realmente falar com a igreja, falando do propósito da igreja, que era justamente o que Israel era para ser. Então, a gente vai ver. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é uma nação santa? Um povo separado para servir a Deus. Fala, Maiana. Porque senão eu vou ficar engasgada igual da outra vez, eu vou esquecer. Fale. É, a respeito de Pedro e Paulo, né? Que a senhora fala que ele ainda tinha aquele ranço. Mas sempre vai haver porque é do homem. Mas quando ele estava falando das pedras vivas, eu via Pedro falando de si próprio. Até o nome dele, que significava pedra, e algumas pessoas dizem que significa rocha ou pedra. E tem as pedras vivas e as pedras mortas e tudo mais. E para você moldar uma pedra é difícil, porque é algo duro. E mesmo assim ele deixou Deus ser trabalhado. E você, como algo duro, você suporta muita coisa. E para Pedro, que tinha a missão de pregar para os judeus, é compreensível até o linguajar. E Paulo para os gentios. E Paulo era mais estudado. Ele falava vários idiomas, várias línguas. Pedro não tinha a mesma educação do que Paulo. E aí a gente fala, é quando a pessoa quer entrar na horta do outro. O trabalho de Pedro era um, o trabalho de Paulo era outro. Se eles focassem em cada um pregar para si, cada um fazer o seu trabalho, não teria tanta divergência. Mas o legal é que mesmo sendo algo duro, sendo Pedro como algo duro, que o próprio Senhor Jesus disse, né? Sobre esta pedra vai edificar e tal. Algumas pessoas creem que a pedra era o próprio Pedro. Ele deixou se moldar. Eu não entendo as pessoas com síndrome de Gabriela na presença de Deus, porque a pessoa do mundo falar isso, a gente entende, mas a pessoa está na presença de Deus, diz que tem um Espírito Santo e que nasceu assim, vai morrer assim. Aí eu paro, olho e digo: é sério? Você não leu a Bíblia, você não meditou na palavra, e às vezes fica chato, você tem que calar a boca até para não evitar uma discussão maior. E Pedro, com todo o jeito dele, era quem eu apostava antes, quando era criança, que eu lia o Novo Testamento, dizia: ele vai trair Jesus, ele vai trair Jesus. E ele mostrou que realmente é possível você mudar e que mudar não é sinal de fraqueza. É você mostrar a sua grandeza, que você pode se diminuir e se expandir de acordo com a necessidade que a obra de Deus vai requerer de você. Porque muitas vezes você vai ter que se diminuir para que outro cresça no seu lugar. E isso não é defeito nenhum, porque você vai ser o apoio, você como pedra, você vai ser alicerce daquela pessoa. É você que vai sustentar, e é isso que Deus quer, que a gente sustente uns aos outros, mas nem todo mundo está preparado para isso. Assim, é uma conversa que nem todo mundo pode participar, sabe? De fato. É, agora tem um ponto aí que você fala que eu vou divergir um pouco a respeito de que cada um tinha o seu papel. Quando Jesus dá a missão, ele dá a missão para que todos vão até os confins da terra. O ranço dos judeus que os segurou restritos ali à Judéia. E, e justamente porque os judeus eles não tinham essa preocupação em converter as nações. Eles acreditavam que eram eles e acabou, né?
Não precisa a gente ir além. Não precisa nem a gente ir muito longe. Nós temos hoje denominações, muitas, 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 que não fazem um trabalho de evangelização. Para elas, elas estando salvas, tá top. Tá suficiente. Tá de bom tamanho. Quando a gente vê igrejas fazendo um trabalho bem forte de evangelização, é um gato pingado ou outro. É um ou outro. Tem um ex-pastor que saiu da Universal, e vez por outra a gente se conversa, e é interessante. Ele está em outra igreja, ele foi para uma outra denominação, não vale a pena a gente citar nomes, mas foi para uma outra denominação. Nessa denominação, eles não têm um trabalho de evangelização, mas ele tem um histórico do trabalho da Universal e ele entende a necessidade da evangelização. E ele evangeliza. Sabe o que eu acho mais bacana? É que quando ele evangeliza, ele manda o povo para a Universal. Por quê? Enfim, o trabalho de evangelização nosso não era para ficar restrito a um determinado grupo. É mais fácil, de repente, a gente alcançar um determinado grupo, sim. Por quê? Por causa da nossa história, por causa da nossa vida social, da nossa realidade, todo um contexto, da nossa rotina, enfim, né? O povo com quem a gente se fala mais, né? O nicho social onde a gente está, a, a- o ambiente social onde a gente está, a escola, trabalho, enfim. Temos essas facilidades, mas não existe isso. Eu vou pregar só para doutor, né? Isso não rola. Então, tinha essa divergência entre Pedro e Paulo, porque Pedro não queria ser mal visto pelos judeus, pelos irmãozinhos judeus, porque eles ainda guardavam essa, esses tradicionalismos, vamos dizer, eu estou usando a palavra ranço, talvez não seja uma palavra correta até para falar, tá? Mas as questões da tradição, então ele não queria chocar. E aí acabou que eles ficaram meio restritos ao povo judeu, aquela galera ali na Judéia, Galileia, não saíram muito dali. Ainda que a gente vai ver a história de todos os apóstolos, eles acabaram explodindo pelo mundo. Eles foram. Eu acho que, eu acho que ninguém de verdade acabou morrendo mesmo lá na Judéia, né? Pedro morreu em Roma, tem Bartolomeu, que acho que morreu na Turquia, sei lá, sabe? Eles foram para o mundo. Mas ainda quando Pedro estava pregando, incipiente, né, no comecinho dele, ele tinha essa restrição. Mas não é que Jesus tenha preparado Pedro para os judeus. Eu discordo quanto a isso. Entendeu? Era para ele ir para as nações. Era para todos irem para as nações. É para nós irmos para as nações. Para todos eles. Então, quando Paulo percebe que ele ainda fica atrasando o lado do desenvolvimento do evangelho, se apegando a algumas tradições judaicas, então aí é que Paulo briga com ele. E a gente vai perceber que Pedro muda, sim. E ele se refere, depois a gente vai ver em algum canto, que ele se refere a Paulo, como que mostrando, poxa, eu aprendi com Paulo, tá? Só isso aí. Mas uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, Maiana, é que ele teve a humildade de ser renovado, de abandonar algumas crenças, o jeito dele pensar, o jeito dele agir, para ser aperfeiçoado, que na verdade é o que nós somos. Todos os dias a palavra nos confronta e somos aperfeiçoados, e Pedro foi aperfeiçoado. A gente sempre tem o entendimento de que Pedro era o cara grosso, ignorante, né, inculto, bruto. E, sinceramente, até agora, do que a gente está lendo, eu vejo ele um homem manso, um pregador manso. Eu vejo mais virilidade, né? Mais uma coisa mais vibrante, mais incisiva no próprio Paulo. A gente viu isso em Coríntios, Romanos.
Mas aqui em Pedro, até agora eu não vi isso. Vamos ver lá para frente. Pode falar, Maiana. Mas era justamente nesse sentido que eu estava falando. Pedro, ele conseguia entrar na mente, digamos assim, dos judeus mais fácil. E Paulo, ele tinha mais facilidade para chegar nos outros, porque a senhora vai saber como falar com algumas pessoas que a maioria de nós aqui não vai saber como. E às vezes o linguajar, as pessoas vão julgar o linguajar. Eu não gosto de gírias. Eu falo algumas, mas eu me esforço o máximo para não falar. Mas tem pessoas que, se você chegar e falar com gírias, você vai falar na língua delas. Então, falar da circuncisão para os judeus era mais fácil. E, e falar sobre a não circuncisão para os gentios também era fácil. Então, cada um estava sendo usado dentro do seu respectivo ambiente, naquilo que eles tinham mais facilidades. E era impossível também não reconhecer que iam se chocar, que os judeus iam querer se meter na igreja dos gentios, ainda que fosse um só corpo, e os gentios iam querer também se meter no outro. É como na igreja tem dois tipos de membro. Tem um membro que tem um pensamento e tem um membro que tem outro pensamento. É porque eu não estou conseguindo explicar. Mas tem aquele que quer sacrificar, dar o seu melhor em tudo. E tem aquele que diz que não quer, que quer obediência e que não quer sacrifício, que o Senhor Jesus já sacrificou. Entende? É nesse sentido que às vezes se choca. E muitas vezes a culpa não é nem dos pregadores, são as próprias ovelhas mesmo. Porque se a gente dá uma volta no salão, a gente vê umas ovelhinhas rebeldes. Eu estava cuidando de uma pessoa que eu falei, olha, as ovelhas rebeldes, Deus quebra o pé, eu vou pedir para Deus quebrar seu pé. E ela disse bem assim, pode quebrar. Eu comecei a rir, eu não aguentei não. Falei, Jesus. Aí ela começou a ir para a igreja de outro bairro, lá mudou, não deu mais. Mas é nesse sentido que a minha forma de falar de Jesus muitas vezes vai divergir das formas de outras pessoas. E ainda assim a gente vai estar falando a mesma linguagem, só que com palavras diferentes, porque nem todo mundo vai entender de uma forma só. Ainda vou contrapor você, porque s- vamos lá, tudo bem, temos facilidades, mas quem coloca a palavra em nossa boca é o Espírito Santo. Então, assim, tem um exemplo. A gente tem uma obreira lá na igreja, Dona Auxiliadora. Todo mundo aqui conhece, quer dizer, eu acho que a maioria conhece. Quem levou ela para a igreja? A empregada dela. E eu nem sei se a empregada ainda está na fé. Então, são nichos diferentes, etc. Mas Deus colocou alguma coisa na boca daquela mulher que convenceu alguém que tinha nível superior, outra mentalidade, etc., para convencê-la, né? Quando eu entrei na igreja, eu fui pela influência de manhã e pelo meu sofrimento. Mas quem me auxiliou eram pessoas que uma delas mal sabia escrever. Mas o Espírito Santo usou. Então, por isso que eu não concordo da gente limitar que existam nichos. Existem facilidades, é verdade. Nós temos algumas facilidades, mas não importa. Se a gente for pregar para o cara da boca, se a gente for pregar para o doutor lá do hospital, quem vai usar a nossa boca é o Espírito Santo. E você pode ser o que for. Você pode ser doutora, você pode ser a faxineira lá do seu trabalho, mas o Espírito Santo que vai usar. Então, se a gente pensa assim, a gente limita, eu penso que a gente acaba limitando o Espírito Santo. Pessoal, Paulo também era judeu. E outra, Paulo não apareceu no contexto assim que Jesus foi crucificado. De repente, a gente pode ter esse pensamento. Ó, fica lá Pedro pregando aqui e vou levantar um aqui para pregar para os gentios. Não, não foi assim. Tempos depois, alguns anos, não vou precisar para vocês quanto tempo, mas eu imagino que por volta de uma década, no mínimo, depois de morto Jesus. Eu não vou precisar, tá? Mas como os apóstolos não foram avante, Jesus teve que levantar um que ia. Entendeu? Não, não foi uma coisa rápida, não. Jesus morreu, levantou Paulo. Não, Jesus morreu, confiou nos apóstolos, deu um tempo. Morreu não, né? Morreu e ressuscitou, por favor. Então, deu um tempo e aí depois
Paulo teve que ser levantado, porque a galera do ranço teve que ser convertida por Paulo. Enfim, mas vamos lá, vamos evoluir, que se a gente não sai do verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele fala das trevas, você estava num quarto trancado, onde não existia energia elétrica, não tinha uma vela acesa? Claro que não. As trevas têm aquele entendimento de que nós estávamos no período da ignorância, não tínhamos o conhecimento, não tínhamos a luz da ciência, do entendimento, né? Da consciência de Jesus e do Evangelho, de Deus e seus propósitos. Então, quando ele tira a gente das trevas e nos traz para a maravilhosa luz, é nos trazendo a esse conhecimento, a esse entendimento, tá certo? Não é que agora ele colocou a gente debaixo do sol. Não é isso. Então a gente tem que entender que essas trevas é o tempo da nossa ignorância espiritual, maravilhosa luz é a gente sair daquela ignorância espiritual, daquelas trevas que a gente vivia, sob o pecado, né? O pecado dominando a gente sai dessa condição e agora a gente vem para a vida, um momento onde a gente entende, a gente compreende por que Jesus desceu do céu, encarnou, viveu nessa terra como um homem, morreu como um homem, ressuscitou como filho de Deus, e hoje ele é o nosso meio de salvação, através da nossa fé. Quando a gente entende isso, nossa, abre os nossos olhos. E eu fico preocupada. Muitas vezes eu tô com essa preocupação demais. Cada dia que passa eu tenho mais essa preocupação. Talvez eu já tinha compartilhado aqui com vocês, vou compartilhar de novo. Do tanto que a gente tem de compreensão realmente da palavra. Por exemplo, eu tenho perguntado a algumas pessoas dentro da igreja, dentro do grupo. A gente imagina que a pessoa que está dentro da igreja, dentro de um grupo, é alguém que tem um nível, um desenvolvimento espiritual a mais. Mas aí eu vou e pergunto para essas pessoas, o que é novo nascimento? E a pessoa não sabe explicar o que é novo nascimento. Qual o seu propósito de vida? A pessoa não consegue identificar seu propósito de vida. E eu tenho ficado muito preocupada. Por quê? Porque dentro da instituição, de uma denominação que prega a fé, prega a palavra, que a nossa instituição prega, a gente vê pessoas com tempo de evangelho, anos de igreja, que não têm consciência do que elas têm vivido dentro da igreja. Então, eu quero dizer, são pessoas que ainda estão nas trevas, ainda que estejam dentro de igrejas. Pessoas que ainda estão nas trevas. Não são só membros, tá? Já falei aqui de um exemplo de uma esposa de pastor. Uma esposa de pastor que não fazia a menor ideia do que era novo nascimento, do que era você ser regenerada pelo Espírito Santo. Não fazia a menor ideia. De falar um palavrão e achar que perdeu a salvação por causa disso, né? Então, eu fico preocupada. E o que a gente está vendo aqui é que as pessoas que saíram das trevas, da ignorância espiritual e vieram para a luz, essas vão ser úteis para Jesus. Qual é a utilidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Quem foi que te chamou? Jesus. Alguém tem dúvida disso? Por favor. Jesus que chamou a gente. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Nos chama das trevas para a luz. E o que acontece? Por que que a gente vê dentro da igreja, como Maiana acabou de citar aí, de pessoas com pensamentos tais que não dá nem para você evoluir muita coisa numa conversa, uma argumentação, para você evitar uma briga.
Maiana acabou de falar isso aí, não foi isso? Ela acabou de falar isso aí. Conversou com uma pessoa. Ó, tu é rebelde. Ou pedi para Deus fazer isso e isso com você. Ela disse, faça. Eu prefiro sofrer as consequências de ter o meu coração duro do que quebrantar meu coração e aprender uma coisa nova. Tá assim dentro da igreja. Tá assim. E isso é preocupante. Cabe a nós que já entendemos, saímos das trevas para a luz, que já entendemos qual é o nosso propósito de vida. Cabe a nós sermos multiplicadores. Não ficar só dentro da nossa igreja, da uma de Pedro, mas realmente viver como Paulo, ó, e ensinar. Eu tenho ficado cada vez mais preocupada com isso, pessoal. Então, quando eu levo hoje para os núcleos uma palavra, eu levo realmente a palavra, eu paro e leio aquela palavra e esmiuço aquela palavra para a pessoa. Por quê? Porque a gente lê, mas as pessoas não entendem. O que parece muito claro para a gente, de verdade, a pessoa fica ali viajando. Então, a gente tem que ter esse compromisso de realmente entender isso aqui para poder transmitir às pessoas. Às vezes, só dizer que Jesus cura, salva e liberta não é suficiente. É uma mentira? De forma alguma. Mas às vezes não é suficiente. E aí vem a história do obreiro que maneja bem a palavra. Obreiro não é título. Obreiro é uma função. Todo aquele que conhece a Cristo passa a ter aqui essa missão: proclamar as virtudes daquele que vos chamou. É uma missão nossa, como Viviane colocou aí. É nossa obrigação. Então a gente tem que manejar a palavra. Porque quando a gente for prestar um atendimento para as pessoas, se a gente falar do que a gente entende, é pouca coisa. Mas se a gente lança a semente, pessoal, a semente é a palavra. E cada dia que passa eu me convenço mais disso. Às vezes você gasta seu latim, você gasta seu francês, você gasta seu inglês e a pessoa não compreende. Mas você fala um versículo da Bíblia, uma palavra realmente vai lá, puf, a pessoa, tá, vou ver. Vou pensar nisso aí. Algumas pessoas que nós temos conseguido levar para a igreja através dos trabalhos de evangelização. Não é porque a gente fala que Jesus cura e liberta. Ah, você está enfermo, Jesus pode te curar. Não é. É porque a gente pega uma palavra, explica e diz, ó, é uma promessa. Se está escrito, vai acontecer na sua vida. Se aconteceu aqui, vai acontecer de novo na sua vida. Entende? Então, é, é algo que eu estou aqui compartilhando com vocês de minha vivência, experiência de evangelho que eu tenho tido. As pessoas não entendem o que é isso aqui. As pessoas ainda estão nas trevas, ainda que elas estejam dentro da igreja. E isso não é absurdo, porque Jesus, ele pregava dentro da igreja, ele ia para as sinagogas, ok? Ensinava nas sinagogas. Você para lá para ver quantas vezes isso é repetido nos evangelhos, tá? Você vai ficar abismado do tanto de vezes que Jesus ia para a igreja, eram as sinagogas da época, era a igreja da época. Ele ia. Mas quantos judeus de verdade se converteram? Jesus é quem estava pregando. Será que tinha alguém mais capaz de desenvolver esse trabalho do que Jesus? E o que que Jesus pegava e ensinava? Ele pegava o livro de Isaías e lia. Ele pegava as escrituras e lia. Então a gente chega lá e querer falar para as pessoas que Jesus cura, salva e liberta, sem provar com o texto bíblico, às vezes é insuficiente. Tem vezes que é suficiente? Tem. Tem. Quem pregou para mim não pregou palavra, Bíblia. Manhã não pregou para mim Bíblia. Manhã pregou que ela estava na igreja. E eu via que ela estava melhor. Falei, pô, vou acompanhar minha mãe nisso aí. Foi um desespero que se abateu em mim. O próprio Espírito Santo falou, vá. Mas a maior parte das vezes que a gente vê as pessoas se convertendo, não é porque Jesus cura, salva e liberta. Porque os milagres não salvam ninguém. Milagre não converte ninguém. A gente já sabe disso. Temos inúmeros exemplos do nosso lado aí, na nossa igreja, onde você congrega, você tem milhão de exemplos a respeito disso. Enfim,
Somos essa raça eleita e temos um propósito: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. Tá vendo como ele não fala direto dos judeus aqui? Porque os judeus eram um povo, Israel era um povo, mas ele está falando aqui que era um povo que não era povo. Por que não era povo? Porque eram ovelhas perdidas sem pastor. Não era porque eram aquelas pessoas que os fariseus não cuidavam, não, era o povo do mundo, as pessoas do mundo, a humanidade, que não tinha quem ensinasse, que não tinha quem cuidasse, né? Então, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A gente não tinha, por quê? Porque a gente não conhecia Jesus, porque a gente estava nas trevas, éramos gentios. Talvez existam aqui algumas que, como eu, nem acreditava que Deus existia, se dizia ateia, ok? Então, estávamos nas trevas, fomos trazidos para a luz e agora nós nos tornamos povo de Deus, com um objetivo, não passando pela vida, né, de passagem. Não, não é isso. Não estamos aqui nesse mundo de passagem, como a gente diz, de uma forma temporal, ok, mas não sem propósito. Não estamos aqui de passagem. Não, nós temos um propósito. Temos um propósito. Então, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. O que são peregrinos e forasteiros? São aquelas pessoas que não fazem parte daquela nação. Bom, estamos falando de que nação? Nenhuma nação em particular, pessoal. Primeiro que Roma era o império de muitas nações, de muitos povos, de várias línguas, de muitas culturas. Estamos falando aqui realmente do planeta Terra, como disse aqui Isis. Estamos falando da humanidade, certo? Então, amados, exorto-vos como peregrinos, vocês não têm uma nacionalidade aqui nesse mundo. Vocês estão aqui temporalmente de passagem, realmente. Não temos herança nesse mundo. Não, não é aqui. É em outro lugar, não é aqui, tá? Exorto-vos, né? Eu chamo vocês a atenção. E olha como ele fala, amados. Dá para entender Pedro ignorante falando amados? Pedro fofo, amados. Exorto-vos, chamo a atenção de vocês, como peregrinos e forasteiros, como alguém que não tem raízes nesse planeta, nessa terra, né? Como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, ele aqui agora, com amor, não está falando qualquer pessoa, ele está falando com os crentes. Se ele está falando com os crentes, é porque os crentes estavam praticando tais coisas, né? Se não tivesse, não tinha por que ele ficar exortando, chamando atenção, alertando, puxando a orelha. Ele fala: vos absterdes das paixões carnais. Qual é a paixão da sua carne? Alguém pode dizer: eu tenho inclinação para o adultério. Eu gosto de namorar. Alguém pode dizer, eu tenho inclinação para usar entorpecentes, eu gosto de beber, gosto de usar drogas. Eu tenho inclinação para mentir. Ó, mentir me dá um prazer, me dá uma satisfação. Falar o que eu não sou. Qual é a sua paixão? Sua carne tem uma paixão. O que que você faz? Se domina a sua carne. Sua carne se converte? Ela não se converte. A gente já sabe que carne não se converte. Carne vai ter que ser mortificada. Vai dar um tiro na sua cabeça? Não. Aí suicídio vai para o inferno. Mas sua carne, ela tem que ser neutralizada. Como você neutraliza a sua carne? Fazendo as coisas do espírito. Então aqui ele fala, assim como Paulo já falou também, que existe uma guerra aqui nesse ser, aqui, em você, tem uma guerra, onde as paixões carnais fazem guerra contra a alma.
As paixões carnais estão tentando destruir sua alma. Quando você pensa em uma guerra, você acha o quê? Não é alguém tentando destruir alguém? Não é alguém tentando matar alguém? Ou alguém faz guerra para entrar em uma aliança, em um acordo? Acordo de paz não é guerra. Acordo de paz não é guerra. E a gente não tem acordo de paz com a carne. A gente tem uma guerra contra a carne. Se a gente ceder às paixões da carne, os desejos da carne, a concupiscência, dê o nome que você quiser. Mas se você ceder às suas vontades da carne, de nervosismo, de brigar, de bater boca, de se isolar, não quero me misturar com ciclano, com fulano. Aí tem alguma disposição, quer ter a última palavra, quer sempre falar mais alto. São as inclinações da carne. Se a gente cede, aí a nossa alma perde. Se a alma perde, vai para o inferno. Precisa falar isso? Precisa, né? Aqui, como Isa está citando aqui Gálatas, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o segredo, Paulo falou em Gálatas, andar em espírito. Quando você anda em espírito, você não satisfaz a vontade da carne. Se você não anda em espírito, a carne vence essa guerra e sua alma está indo para o inferno. Simples assim. Matemática de Deus muito fácil de compreender, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que a gente, com o nosso exemplo, venha ganhar aquelas pessoas. Ou como ele vai falar aqui, que essas pessoas vão ser silenciadas. Olha só que legal. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, né? Como se nós estivéssemos sendo criminosos, eles apontam, eles falam da gente como se nós fôssemos criminosos. Não é que eles dizem que a gente assassina, que a gente arrouba, né? Que a gente assalta, não é isso. Mas eles falam como se nós estivéssemos cometendo o crime da fé. Não, esse povo que acredita nos negócios estranhos, abandonou aqui os ídolos, não acredita no que a gente acredita, e eles usam esses argumentos e de uma forma pejorativa, né? Nos agredindo. Então, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se a gente mantiver um bom procedimento, se tivermos um bom comportamento diante dessas pessoas que falam mal da gente, elas vão estar convencidas, primeiro, de que a gente é diferente. Primeiro. E isso vai servir para elas como testemunho no dia da visitação. O que seria esse dia da visitação? O dia que Jesus vai falar com essa pessoa, que vai alcançar essa pessoa, que de alguma forma Jesus vai estar com ela. Não saberia dizer para vocês, tá, pessoal? Não saberia dizer com precisão. Mas, um exemplo, a pessoa está enferma, doente, doença incurável. Mas ela vê que você foi curada de uma doença incurável. Então ela vai ver o seu bom proceder. Ela vai te ouvir. E no dia em que ela estiver na sua dor e Jesus falar com ela, porque vai falar, naquele momento ela vai lembrar, poxa, aquela pessoa que tinha aquele bom comportamento deu certa vez aquele bom testemunho. E ela foi curada? Olha, eu posso ser curada também. Agora vamos lá, vamos dizer que você tem seu testemunho, mas aí você é uma pessoa escandalosa, briguenta, né? Chata. É pouco provável essa pessoa lembrar de você, né? Pessoas assim a gente realmente quer distância. E no dia da visitação, seu testemunho vai ser ineficaz. Mas, se você tiver um bom proceder, atrai a gente, né, pessoal? Pessoas educadas atraem a gente.
Quando você vê uma criancinha mal educada, cheia de dengue, cheia de. Você não gosta, né? Você fica com ranço. Quando você vê uma criancinha educada, tá lá comendo salgadinho, te oferece. Quer, tia? Pô, você fica. Derrete você. Oh, que lindo. Né? Pessoa educada. Quando a pessoa é educada, levanta, tá lá no ônibus, o ônibus lotadaço, tá vendo você, mulher em pé, chega o cara. Senta aqui, senhora. Pô, como é que você fica? Nossa, pessoa educada, agradável, muda até o seu dia, aquele gesto de delicadeza, de gentileza. Entende? Então, o nosso bom testemunho tem que ser em todos os sentidos. E o bom testemunho, o bom proceder, nosso bom comportamento vai impactar o jeito de como a pessoa nos vê. Não, não somos malfeitores. Só porque a gente crê num Deus diferente do seu, eu não sou uma malfeitora. Eu não sou uma criminosa. Muito pelo contrário. E isso aí vai ser legal, tá? Então, no dia da visitação, a pessoa vai glorificar a Deus. Pô, isso é bacana, velho. Vai glorificar a Deus por causa de você. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Quando ele fala aqui das autoridades que são enviadas pelo rei, né, o rei envia autoridades para tratar, para castigar os malfeitores ou para louvar aquele que fez o bem. Então, a gente tem autoridades policiais, advogados, tem um sistema de justiça que é governada, dirigida por um rei, um governante, um presidente. O sistema de justiça, ele vai lá para punir alguém, porque alguém cometeu um erro, cometeu uma falha, cometeu um crime. Ou tem aquela pessoa que fez algo bom. Ah, vou dar o prêmio Nobel para aquela pessoa, vou dar o louvor, um louvor para aquela pessoa, né? A chave de cidadã, enfim, coisas assim. Então, segundo a autoridade do rei, existem autoridades de justiça. Deu para entender? Então ele está falando, olha, se sujeite tanto ao seu governante maior, como a todo o seu sistema de justiça humano. Ele fala para a gente se sujeitar. Vamos à frente. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, silenciar a ignorância dos insensatos. Os insensatos, porque são ignorantes, não têm o conhecimento, ainda estão nas trevas, falam mal daquilo que não conhecem, são insensatos e ignorantes. Eles falam mal daquilo que não conhecem, quem é? Nós. Metem pau na gente, metem pau no evangelho, metem pau em Jesus, não conhece Jesus. Não faz ideia de quem, de quem é Jesus. É mais um profeta. Não sabe que é o Salvador do mundo. Não, mas já ouviu falar, mas não sabe, gente, não sabe. O povo dentro da igreja não sabe, quanto mais o povo lá do mundo. Pessoa que leva 20 anos dentro da igreja e leva 20 anos para tomar a decisão de se batizar nas águas, é uma pessoa que conhece Jesus? Pensa. É uma pessoa que conhece Jesus? Dentro da igreja. Lá no mundo, tu acha que a pessoa vai conhecer? Sem ouvir pregação, sem nada? Pois bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, né, pelo nosso bom proceder, porque a gente não é criminoso, porque a gente não rouba, não mata, não estupra, né? Não lesa ninguém, não mente, né? A gente quer fazer tudo direitinho. Não, por causa disso, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quando vierem os insensatos, eles observarem o bom proceder. Poxa, não, ali o pessoal é diferente. O que que eles têm diferente, o Deus deles? Como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vocês são livres para fazer qualquer coisa, inclusive vocês são livres para pecar. Porém, não façam isso, procedam bem. Não usem da sua liberdade para praticar malícia. Você é livre para beber? Você é, quem é que vai parar para te impedir? Você é livre para você se embriagar?
Você é livre. Você é livre para trair seu marido, para trair sua família. Você é livre para roubar seu patrão, para roubar sua sócia, seu sócio. Você é livre. Mas ainda que você seja livre, não dê lugar à maldade, não dê lugar à perversidade. Não faça isso. Viva como servos de Deus. Como servo, como se espera que o servo de Deus viva? Sendo imagem e semelhança daquele que o enviou. Se nós somos servos, somos enviados de Deus, então a gente tem que ter imagem e semelhança dele, comportamento dele, pensar como ele, tomar decisão como ele. É isso que a gente está aqui, se aperfeiçoando para isso, né? Para a gente se parecer cada vez mais com Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, não importa grandes ou pequenos, a gente tem que tratar bem a todos. E aqueles que são autoridades, respeitá-las. Por exemplo, deve ter aqui algum eleitor do 13. Pode ter, né? Pode ter. Mas quem está satisfeito com o governo do 13 no Brasil? Está amarrado, eu concordo. Quem está satisfeito? Mas por isso a gente vai desejar a morte lá do miseravão? Dá vontade. Isso é a inclinação da carne. Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente vai orar até para que o pestilento, de alguma forma, venha se converter. Senão ele vai para o inferno. Pois bem, entende? Então, isso é só um exemplo. Então, a gente vai ter que tratar essas pessoas com respeito, com honra. Gente, nós estamos vivendo tempos de injustiças terríveis dentro do nosso país, Brasil. Estamos vivendo tempos terríveis de injustiça. Mas quem vai fazer essa justiça? Está nas nossas mãos fazer essa justiça? De verdade, eu acho que a gente não consegue nem pelo voto. A gente nem sabe se essas urnas são verdadeiras, são fraudadas ou não. A gente não tem é, é, a, a, a segurança de dizer que, olha, o processo eleitoral do Brasil é um processo limpo, sério, liso. A gente não tem como dizer. Mas uma coisa é certa: se a nossa confiança está em Jesus, se tudo que eu faço é obedecendo a Deus, Ele vai me justificar. Ele vai punir os malfeitores. A conta chega. E ele vai me dar o louvor devido. A conta chega. Então eu tenho que descansar. Eu já tive meus momentos de achar que eu realmente, nós, nesse país, dependíamos da nossa política e dos nossos líderes. É uma mentira, tá? Mentira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Verdade. Mas se não for, quem é que governa a sua mente, quem governa a sua vida é Deus. Então, minha irmã, você vai ser feliz, não importa quem seja o seu governante político. Não importa. Não importa quem seja o seu sistema judiciário. Não importa. Você vai ser, é, como se diz, preservada por Deus. Pode ter essa paz. Só confia e acabou. E descansa no Senhor. Esquece esse negócio de política. Enfim, tratai todos com honra. Amai os irmãos. Eu acho isso aqui muito interessante. Quando ele fala do amar os irmãos, ele está pegando para a igreja. Por que que precisa ele lembrar que os irmãos têm que se amar? Porque estava tendo problema, né, povo lindo? Diferente aqui de Paulo, que ele escreve cartas dirigidas a igrejas pontuais, que serve para todo mundo, claro, mas escreveu a carta aos romanos, à igreja de Roma, aos coríntios, né, a igreja de Corinto, aos tessalonicenses, aos efésios, né, escreveu cartas, né, dirigidas a alguém. Você vê aqui que Pedro está falando para geralzão. Então, é algo que está valendo para todo mundo, né? Está falando para geralzão. Ele não é específico em dizer que ele está se dirigindo à turma da Judéia, a Roma, é geralzão. Então, geralzão, a gente percebia que existia o problema dos irmãos estarem manifestando esse cuidado um com o outro, que aquele resume como amor, né?
E a gente pode esmiuçar e detalhar isso de várias formas, como manifestar esse amor. O respeito, o cuidado, a ajuda, né, no momento oportuno, necessário, certo? Enfim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Nossa, precisa falar que precisa temer a Deus? Uma pessoa que está 20 anos na igreja e não tomou a decisão de se batizar nas águas, não entendeu quem é Deus. Então precisa falar, rapaz, temei a Deus, viu? Honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o amor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E aqui ele está falando dos funcionários, pessoas que trabalham para alguém e tem um patrão que pode ser bom ou pode ser um patrão ruim, perverso. A gente sabe que tem patrões que são legais e tem patrão que tira o couro do seu funcionário, que rouba o funcionário, que lesa o funcionário. Tem gente para tudo, não tem? Tem. Assim como tem servo, né? Tem funcionário que mangueia no trabalho, que fica colocando atestado falso, a gente sabe que tem também. O que ele está dizendo? Você, como servo, você, como funcionário, como empregado, faça o seu melhor, respeite o seu patrão e faça o seu melhor. Não lese ele em nada. E esteja submisso. Ele mandou você limpar o chão, vá limpar o chão. Ah, ele mandou você ir lá entregar uma carta, vá lá entregar a carta. Ele mandou você ficar aqui parado. Pronto, fica aqui parado. Bom, sei lá qual é a sua missão, qual é a sua função lá, mas obedeça. Ah, mas está pedindo demais. Eu estou aqui na parte de administração, o cara pediu para eu fazer um cafezinho. Se você fizer algo além do que está na sua função, de verdade, pode ter certeza que de alguma forma você vai ser galardoado. Pode ter certeza. Se não pelo seu patrão, você vai ser pelo próprio Deus. E se você for demitido, procura ali, ó, ISIS, tá? Desvio de função. Mas eu acho muito difícil alguém fazer isso quando forem coisas bobas, né? Uma coisa é você ser contratada para realmente estar num ambiente de administração e você tá lá fazendo serviços gerais. Mas, enfim, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Você vai ver que Senhor aí tá com letra minúscula, né? Então não está se referindo a Deus. Tá? É aquele que é seu patrão, é alguém que está acima de você. Não somente se for bom e cordato, mas também o perverso, porque isto é grato, isto agrada, agrada. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, porque isto é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, porque isso, né, por motivo de que a sua consciência, da sua consciência para com Deus. O que significa isso aqui, pessoal? Esse sofrimento que você passa, ele falou aqui de uma relação comercial, uma relação, né, patrão, empregado. O sofrimento que você passa na mão do seu patrão, de uma forma injusta, isso agrada a Deus. Por que que agrada a Deus eu sofrer? Não é que agrade a Deus você sofrer, mas agrada a Deus você fazer esse sacrifício. Foi o que Jesus fez. Jesus passou por um sacrifício sem merecer. Foi injusto? Foi injusto. Não foi injusto? Foi injusto. Ele morreu pelo meu pecado. Quem tinha que morrer era eu. Foi injusto. Não era para ele morrer por mim. Foi injusto. Mas ele morreu. E isso foi ruim para Deus? Não. Deus se agradou disso aí. Oh, meu Deus, se agradou tanto que o cabra está lá à destra do Pai. Tá? Então, é isso aí, Viviane, sem murmurar. Ele vai continuar aqui a respeito ainda desse assunto. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Não tem glória nenhuma. Você pecou, você errou, você está pagando o preço. Você foi lá e agrediu alguém, alguém foi lá e te revidou, deu umas duas na tua cara, botou
a perna para você cair, puxou o seu tapete lá no trabalho, porque você também fez coisa errada com seu coleguinha, né? Então, enfim, ele está dizendo que se você sofrer, né, uma punição, tiver um sofrimento justo porque você mereceu, não tem louvor nenhum nisso. Não tem louvor nenhum, né? Que glória há, que louvor há, que graça há. Se pecando e sendo esbofeteados por isso, foi esbofeteado porque você pecou. O suportais com paciência, né? Aí você vai lá e suporta aquilo. Tem glória nenhuma. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus, isso agrada a Deus. Foi o que Jesus passou com a gente lá na cruz, né? Pagou o nosso preço, felizão da vida. E, como o Viviane aqui bem chamou a atenção, sem murmurar, como ovelha muda no matadouro, né? Então, suporte. Porquanto, para isto mesmo foste chamados. Para quê? Para sofrer? Olha lá. Porquanto, para isto mesmo foste chamados. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, se a gente, por exemplo, a gente está aqui nesse Brasil, nesse nosso país, vamos falar aqui da nossa terrinha, né? Vivendo as injustiças através dos nossos governantes e sistemas de judiciário que a gente tem, sistemas de legislativo que a gente tem, né? Se a gente sofre, mas a gente continua com a nossa conduta como servo de Deus, se preocupa não, a gente está agradando a Deus. A gente passa de abestalhado, né? Tá todo mundo aí pagando seus impostos, não tá? Dá uma raiva danada pagar imposto pro safado ficar viajando lá. Viaja para a Europa, viaja para a África, viaja para os Estados Unidos, viaja para tudo que é canto, né? Tá passeando o mundo, fazendo festa para um, fazendo festa para outro, gastando o dinheiro da gente com coisa idiota. Bom, mas pague seu imposto e sem murmurar. Pague seu negócio lá, confiante de que você fazendo a coisa certa, se você pagar um preço por isso, se você sofrer por isso, pô, tá escrito aqui, isso agrada a Deus. Foi para isso que você foi chamado, para imitar Cristo aqui nessa terra. Então, quando a gente sofre, existe algo no sofrimento que nos eleva. Guarda isso aí com você. Existe algo no sofrimento que nos eleva. Jó é um exemplo. Uma hora a gente vai estudar Jó e a gente vai ver isso. Jó se lascou todo na vida, sofreu que só o diacho. Mas o cara saiu de lá, outro homem, dizendo: Agora eu conheço o Senhor. Ele não conhecia Deus. Mas através do sofrimento, ele conheceu a Deus. Então, os sofrimentos aqui dessa terra nos aperfeiçoa se a gente obedecer a Deus. E a gente vai depender desse Deus. Gente, isso aí é, como é que fala? Libertador. Isso aí é uma coisa para você ter paz. Ah, tô sendo maltratada, eu tô sendo injuriada, tô sendo injustiçada. Tenha paz. Não esquenta a sua cabeça. Não. Obedece, se submeta, faça o que tem que ser feito, obedeça aos seus líderes, obedeça. Tá acima de você, obedeça. Obedeça. Faça o seu melhor. Não critica, não reclama, deixa lá, deixa lá. Agora confie em Deus. Não abra mão de confiar em Deus, tá? O que você sofrer, tendo como exemplo o que Cristo sofreu, vai dar coisa boa para você, vai dar bons frutos para você, tá? Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, né? Não teve nenhuma bobagem que ele falou pela boca. A gente, por exemplo, fala bobagem direto. A gente fala besteira pra caramba. Mas na boca desse homem, né? Nem isso teve. De ele falar uma palavra torpe, de ele falar uma palavra estúpida, uma palavra idiota. Nem teve isso. Ele foi totalmente sem pecado, justo, justo, justo. Purinho, purinho, purinho. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ah, você fez isso comigo, né? Você vai ver. Deus vai te pegar na curva.
Vai lá e joga uma praga na pessoa, né? Não. Você vai pro inferno. Não, não faz isso, tá? Não ameaça, não revide com traje, não humilhe. Não faz nada disso, não. O que que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Quem é aquele que julga retamente? Alexandre de Moraes. Jesus, o próprio Deus. Deus vai ser aquele, é aquele que julga retamente. Jesus hoje ele está na nossa condição de advogado, vai ter o momento dele ser juiz. Nesse momento ele é advogado. Quem julgou a causa de Cristo? Deus. Quem julga hoje a nossa causa? Deus. Nosso advogado vai lá, intercede, Deus julga a nossa causa. Nos é favorável. Se Jesus não estiver lá julgando a nossa causa, a gente está lascado. Mas se Jesus estiver lá julgando a nossa causa, não tem isso. Ele falou aqui. Jesus, quando o trajado não revidava com o traje, né? O que significa esse ultraje, pessoal? Ele foi xingado, ele foi achincalhado, ele foi maltratado, ele foi agredido verbalmente, ele sofreu pressão psicológica. Aí depois ele fala aqui do maltratado, ele sofreu agressão física, tá? Ele passou uma vergonha terrível na frente das pessoas, na frente de toda uma população, toda uma nação, dos seus irmãos, os judeus, os romanos, os estranhos, né? Mas ele não ultrajou, ele não maltratou, mas se entregou àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Que momento a gente morre para o pecado? Quando a gente mortifica a nossa carne. Quando a gente faz aquilo que a gente acabou de falar, Gálatas lá, né? Faz a vontade do Espírito que a gente mortifica a carne. A gente vai matar a carne, a gente não vai matar. Há uma diferença entre matar e mortificar. Se a gente matar a carne, a gente morre, morre mesmo. Puf, né? A gente vai mortificar, a gente vai anular, a gente vai deixar ela silenciada, calada, oprimida, reprimida. A gente não vai deixar ela se expressar. Quando a gente deixa a carne se expressar, dá ruim pra gente. Não vamos deixar a carne se expressar. Então, vamos viver em justiça. Por quê? Porque vamos estar fazendo a vontade do Espírito. Por suas chagas fostes sarados, porque éreis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E aí na sua Bíblia deve estar pastor com letra maiúscula, bispo com letra maiúscula, apontando que não é para qualquer pastor ou qualquer bispo. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande pastor, tá certo? Não tirando o o devido respeito às autoridades espirituais que estão constituídas acima de nós. Mas aquele que é maior que tudo é esse em quem realmente devemos depositar nossa confiança. Eu creio que o meu pastor ora por mim, mas se o meu pastor vier a faltar, isso não deve me desesperar. A minha confiança tem que estar no Senhor Jesus. Minha confiança tem que estar em Deus. A minha confiança tem que estar no Espírito Santo. O Espírito Santo como meu auxiliador, Jesus Cristo como meu advogado, Deus como meu justo juiz. Acabou, não tem como isso dar errado, pessoal, é só a gente obedecer, tá? A gente ainda tem 8 minutinhos para a gente trocar uma ideia. Alguém quer acrescentar algo mais? Fala aí. Ninguém? Estão muito quietinhos aí. Não, final de ano com vocês em silêncio, de forma alguma. Fala, Isis. Boa noite, gente. Olha, às vezes eu me surpreendo, né? Porque, a senhora não, você é muito jovem. É, Lia e Mai são obreiras, né? E tem essa preocupação com os membros da igreja. Eu já não tenho, porque eu entendo que
Cada um está numa caminhada, o importante é caminhar. Tem aquele Zembolt que vai chegar primeiro, mas o importante é que eu esteja buscando me melhorar, me aperfeiçoar, crescer espiritualmente e sendo guiada pelo Espírito Santo, buscando sempre a direção que o Espírito Santo dá. Mas percebam que essas cartas, elas não são para o povo do mundo, eles eram para a igreja de Gálatas. Então, não vamos ser inocentes de achar que o problema está só na nossa casa. Eu vi um babado aí na internet de um fuxico gospel. Percebam que todas as denominações vão ter problemas, porque somos seres humanos, temos os conflitos, mas eu vejo aqui Pedro, assim como os outros, já na minha mente já está meio confuso, Paulo, Pedro, João, mas vejo ele como um pai, esse sacerdote, o print, isso, esse sacerdote tendo esse cuidado com a igreja. Percebemos que aqui no final diz que Jesus, ele cuida da nossa vida espiritual, e os pastores, aquelas pessoas que estão ali mais próximas da gente, além de cuidar da nossa alma, nos orientar, eles também têm que nos ajudar em certas questões da vida, mas faz parte da natureza humana, a necessidade de crescimento. Não nascemos velhos, tem uma galera que já tem uma idade da sabedoria, mas todos nós aprendemos. E é importante observar que a Bíblia tem esse cuidado de nos orientar, de como viver, como proceder. Eu achei muito lindo que esse texto ele se encaixou perfeitamente com o que eu estou vivendo agora. Eu não gosto de me expor, mas adoro falar. E acho muito interessante não falar dos outros, falar de mim. Eu não tenho problema, né? É, se encaixa muito com o que eu estou vivendo nesse momento e vou falar o spoiler. O Natal foi antes, o texto antes que a gente leu. É o mesmo capítulo, mas a partir do texto antes. Eu não estava querendo isso. É, a vida é muito curta pra eu ter que suportar todo ano isso aí. Eu não quero. E aí eu li, entendi. Opa, eu sou pedra viva. Não é só o que eu prego com as minhas palavras. Não importa só eu ir para evangelização, pessoas que eu nem conheço. Eu sou pedra viva na minha casa, eu sou pedra viva na minha família. E a palavra completa me dizendo que eu tenho que suportar as injustiças com alegria. E entender que Deus é meu juiz, ele é meu advogado, e que o galardão, não sei se é essa palavra, mas a recompensa vai ser muito maior daquilo que eu suportei sem merecer. Compreende? E a importância de ser essa pedra viva dentro da minha casa, da minha família, de ser um bom exemplo, de evangelizar, não só com minhas palavras, mas com meu comportamento. E como é que eu vou fazer isso se eu não estiver presente? Se eu estiver no conforto da minha ausência, de não precisar estar com essas pessoas. E a Bíblia me diz que eu preciso. É importante que essas pessoas vejam em mim essa pedra viva e sejam também evangelizados pelo meu comportamento. E eu aprendi algumas coisas essa semana. No anterior, eu tinha aprendido que a gente não deve ofender. Eu só trago para minha vida, mas acho que é importante para a gente. Não ofender e não se ofender. É, não ofender, não se ofender e não pagar com a mesma moeda. E agora eu aprendi que, além disso, a gente tem que suportar com alegria as injustiças. Isso é muito bonito. Isso é importante para a nossa vida espiritual, mas principalmente para a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, para a nossa carne, para as nossas relações, para a gente ter paz. Se eu já era uma pessoa totalmente despreocupada, aí eu vou ficar mais ainda. Vou entender que eu tenho que receber essa justiça com alegria, porque meu pai vai me dar em dobro. Vai vir coisas maravilhosas porque eu estou suportando esse povo. É isso. É por aí mesmo. Martiane, Boa noite, meninas. Então, é, acerca aqui de passar por,
pelas injúrias, né, injustiças, enfim. Eu posso resumir esse ano para mim como um ano em que, gente, eu nunca fui tão injustiçada, né? Foi uma provação mesmo, uma guerra, uma peleja. E, assim, se eu fosse falar tudo o que me aconteceu, eu acho que teria gente que olharia para mim e falava assim, Martiane, eu não suportaria, porque realmente foi pesado para mim esse ano. É, tanto de pessoas que é, com títulos, né, dentro da igreja, quanto pessoas da direção, enfim, muitas coisas eu passei assim que a princípio eu não estava enxergando, né? A princípio para mim eram assim pessoas de Deus. Eram pessoas que estavam ali dando muitos problemas, mas eu procurava olhar com bons olhos, até que o problema, que eu entrei no meio do problema, né? Então, aí a coisa foi virando, né? Eu fui vendo que Deus estava permitindo aquelas situações e até para que eu não tivesse meu coração apegado, né? Como alguns de vocês sabiam, eu estava responsável como ajudante do som, né, da igreja. Os antigos pastores que estavam aqui, eles tinham muita dificuldade de mexer em algumas coisas e eu era muito contada com isso, até que, enfim, eu precisei sair do trabalho que eu estava, do restaurante, né, devido a algumas perseguições, alguns xingamentos, algumas coisas que eu vi que para mim não estava dando. E aí eu fui para outro trabalho, né? Comecei a trabalhar na sorveteria, até então tudo bem, né? Só que infelizmente trabalhava nos domingos e o outro pastor que veio não foi tão compreensivo assim. Não tive tanta oportunidade assim de falar, de me expressar, ele tipo meio que distorceu algumas coisas e, enfim, fui removida do CPO, mas eu posso dizer com toda certeza assim que esse foi um ano que foi eu vi fogo e terremoto, né? Fora algumas situações também de saúde de minha mãe também. E o que ficou para mim, assim, nesse versículo é que às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, né? A gente não tem um entendimento, mas na verdade Deus ele está cuidando de tudo. Existe um cuidado de Deus muito grande pelas nossas almas. E às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende. Às vezes a gente ora a Deus uma vez, duas vezes, a gente determina coisas, a gente faz propósitos, poxa, agora vai, só que infelizmente não, Deus vai e fala lá, não, ainda não é o momento, ainda não chegou o momento. E a gente não entende por quê, mas na verdade é tudo o cuidado de Deus. E a gente sabe que também é um amadurecimento, né? É um amadurecimento. Deus, ele não permite que a gente venha passar nada do que a gente não possa suportar, né? Se a gente está passando, é porque a gente suporta. A gente tem estrutura para isso. E eu posso dizer assim que esse grupo, né, o grupo Sacrifício, me amadureceu muito porque eu não sou a mesma pessoa que eu fui quando eu comecei nesse grupo, né? Eu posso dizer que eu era uma pessoa muito, muito sensível, muito, muito fraca, muito frágil, né? E a cada encontro, a cada meditação, Deus ele ia trabalhando assim na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver Deus trabalhando na minha vida, mesmo eu não merecendo. E eu dou graças a Deus por isso. E o que me chamou a atenção também foi acerca que foi falado no início, né, de Paulo e Pedro.
como existia citado lá no livro de Gálatas, se a gente perceber, é a mesma palavra, tipo, só são coisas diferentes, né? Só são ditas de formas diferentes. E daí a gente entende que Deus ele não faz distinção de ninguém. Na verdade, coisas que, exemplo, Dona Lilian era ateia, então Deus ele trabalhou na vida dela. E hoje em dia, se ela se encontrar com alguém que é ateia, ela vai ter uma liberdade. Deus ele vai usar ela nesse sentido. Assim como, tipo, uma pessoa teve uma vida de prostituição, Deus foi lá, tirou aquela pessoa. Deus ele vai usar outras pessoas que estejam, né, na prostituição. Deus ele vai ter mais facilidade, mais liberdade de usar essas pessoas. Mas não significa que haja, tipo assim, é, uma, uma limitação, entendeu? Tipo, na verdade, Deus ele usa conforme a necessidade dele, entendeu? É, foi essa concepção, esse entendimento que Deus ele mostrou para mim, através dessa palavra. E o que ficou para mim nessa meditação foi exatamente isso, que realmente tem coisas que a gente não vai compreender 100%, a gente não tem a noção 100% da grandeza, da mentalidade de Deus, até porque a palavra ela se renova sempre, todos os dias. A mesma palavra que eu leio hoje, amanhã eu vou ter um novo entendimento e depois eu vou ter um outro novo. E isso não significa que eu estou limitada, isso significa que a mente de Deus, entendeu? É a mentalidade de Deus, entendeu? É sempre algo novo, é sempre algo a ser acrescentado. Teve uma palavra que eu estava lendo essa semana que, poxa, eu nunca tive esse entendimento que eu tive, mas Deus ele mostrou para mim um entendimento diferente. E eu já tinha lido essa palavra outras vezes, né? Então isso comprova que Deus não é como está escrito que não existe limites. Somos nós mesmos que nos limitamos, entendeu? Através dos nossos próprios sentimentos. Somos nós que damos os limites para Deus, mas em Deus não há limites. E foi isso que ficou para mim. Show, bacana. Adriana, tem algo aí a contribuir? Viviane, Oi, meninas, boa noite. Foi tudo isso que Martiane falou e Isis falou, né? Que é o que eu tô passando também, viu, Isis? Oh, meu pai, só de tudo que eu li aqui hoje foi o que eu tô passando. É no trabalho, é, é relacionado à família, questão familiar. E Deus, ele nos molda, né, de acordo com a palavra dele. E foi exatamente isso que Martiane falou, que a gente não é, eu não sou a mesma pessoa. Tinha falado até isso com Dona Lilian, acho que foi em outras reuniões nossas aqui. Que sou diferente. Não é mais assim, aquela pessoa sentimental, né? Tá ali na rocha, tá firme. Não tem sentimento mais, não existe mais isso. Qualquer coisa abala, qualquer coisa você fica desesperado, não sou mais. Antes, Dona Lília me entrevistou antes de entrar. Você lê quantas vezes? Eu raramente. Hoje é dia e noite. Não é só aqui não, viu, gente? É de dia e de noite. Eu até converso com Rosa. Rosa, coitada de Rosa. Rosa, uma palavra aqui muito forte. Aí fica eu e ela. Fica eu e ela no WhatsApp. Pois, enfim, gente, para não prolongar, né? É, e não dá nem para esmiuçar assim direito, porque é muito assim, é muito forte o que Deus fala com a gente, que Ele quer mudar dentro de nós, né? Para que a gente tenha paz, como Isis falou, para que a gente tenha paz e ganhe aquelas almas, e ganhe aquelas pessoas para Jesus Cristo, né? Porque assim, eu não quero ir, eu não vou fazer isso. Eu comentei até com a Rosa, Rosa, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. Mas Deus está falando, tem outra palavra aqui que é bem na frente, que Deus fala, viu?
sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Lá na frente a gente vai ver. No capítulo 4 está isso aqui. Aí, vamos fazer dando risada. Mas é isso, gente. Deus é muito grandioso. E também outra coisa, ele é galardoador, né? Ele é galardoador para aqueles que obedecem, para aqueles que se sujeitam, para aqueles que são submissos à palavra dele, né? Porque nós estamos debaixo da promessa dele, da palavra dele. Então, quando a gente é submisso, quando a gente obedece, Deus ele honra. Ele honra, ele é fiel, ele honra a palavra dele. Então, é isso. É isso que eu tenho que falar, gente, acrescentar. Fechou. Rosa, você faz a oração final, pode ser? Aproveita e abençoa nosso 2025, viu? Amém. Então vamos orar, né, gente? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Meu Deus, que eu chamo de paciência, de amor da tua parte, porque o Senhor realmente nos escolheu. Que essa palavra nunca mais saia da nossa mente, do nosso coração. Que esteja impressa na mente e no coração, como está escrito. Que nós possamos frutificar, aprender. Doa o que doer, aonde for preciso, no mais íntimo do nosso ser, a nossa necessidade de mudança. Mas vai valer a pena porque se o Senhor está pedindo, é o certo, é o que importa, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Meu Deus, sermos moldados pela tua palavra. Não existe cristão reagente, cristão ele é neutro. Ele não se exalta, ele não ofende. Ele dá a palavra, Senhor. Então que possamos ser esse cristão firme, inabaláveis, que não venhamos nos atingir com as coisas de fora. Que o nosso foco todos os dias seja o Senhor, sempre para todo sempre, até o último momento do nosso suspiro. Que possamos, meu Deus, mesmo nos contrariando, fazer a tua vontade, que nossas inclinações sejam todas, absolutamente todas para o teu Espírito, que possamos aprender mais e mais a cada dia, que tenhamos uma sensibilidade tamanha de ouvir o Senhor todos os dias, a qualquer momento que o Senhor falar conosco. Nos ajude a viver em espírito e em verdade na tua presença, a desenvolver a nossa vida espiritual, o nosso ministério, a nossa maneira de viver aqui para florescer e poder gerar cada vez mais frutos para o Senhor. Que sejamos testificados do teu Espírito na nossa vida, no nosso cotidiano. Que as nossas reações, mesmo que sem palavras, possa ganhar multidões. Nos ajude a encher os teus celeiros. Tenha misericórdia de nós, de nossa família, de nossos amigos. E em nome de Jesus, agora eu finalizo essa oração pedindo ao Senhor por cada pessoa que cada uma de nós evangelizamos. Desde a primeira, naquela imaturidade, naquele afã de falar, de sair, falar de Jesus, mesmo sem saber falar direito, que o Senhor visite a todas as almas que estão ainda aqui nesse mundo, que ouviram através de nossa boca a tua palavra, que nós levamos na igreja, que foi uma, que foi duas, que não foi mais, que está por aí, que se desviou. Que o Senhor resgate, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, meu Pai, porque nós temos que dar frutos e esse retorno para o Senhor, porque o Senhor nos salvou para salvar. Então nos usa, nos abençoa para isso que estamos aqui, até o fim dos nossos dias, para servir ao Senhor e frutificar todo dia para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, pessoal. E é isso aí. Deus abençoe. Nossa última meditação aí do ano, tá? A gente vai se encontrar agora na quinta-feira. Quinta, dia 2, né?
Então, espero que todas vocês possam estar. Se não puderem, ok. Sábado que vem a gente se reencontra. Tá bom? Deus abençoe todas vocês. Um excelente final de ano aí. Aproveitem. Não falta ninguém na igreja, pessoal. Virada é na igreja, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.